Jesus estava advertindo os discípulos acerca do jejum, de como deveria ser feito isso, né? E, inclusive, o jejum é uma ordenância bíblica, uma ordenança do próprio Jesus. Tem coisas que é pedido, tem coisas que é ordem. Eu posso dizer assim: ô Gediel, por gentileza, você pode pegar para mim algo que está ali e trazer? E ele pode dizer: ô pastor, não dá, né? Não dá porque eu não posso agora. Outra coisa é eu dizer: Lorenzo, vai buscar para mim ali. Eu tenho uma autoridade sobre ele, né? Ele é meu filho. E ele vai, porque ele obedece o pai. Então ele vai lá e pega e traz para o pai. E aqui é uma ordenância do nosso pai. Os discípulos disseram: mestre, os fariseus jejuam, os religiosos jejuam, os sacerdotes jejuam, por que nós não jejuamos? Aí Jesus olhou para eles e disse: olha, eu estou aqui com vocês, para que vocês querem jejuar? Não precisa, eu estou aqui com vocês, porém, haverá um dia em que o noivo será tirado, e então, talvez vocês jejuem. Não. Se vocês quiserem, vocês jejuem. Não. Jesus disse: e então jejuareis. E então vocês vão praticar o jejum. E é por isso que hoje, pode tirar aqui, tá? Por isso que hoje eu quero trazer para vocês essa ferramenta tão importante que tem sido deixada de lado nesse tempo que nós estamos vivendo. Vocês vão percebendo que, conforme o tempo vai passando, as coisas espirituais, as ferramentas espirituais, elas vão cada vez mais sendo deixadas de lado. Então vai chegar no cumprimento da profecia, em que o amor de muitos vão se esfriar por deixar as ferramentas espirituais de lado. Quem está me entendendo, diga amém. Então é importante nós entendermos que Deus não mudou. Aliás, Deus é imutável, Ele não muda. O diabo não mudou, o diabo não muda mais. Então por que eu vou praticar o jejum? Para mudar Deus? Não, Deus não muda. Para mudar os anjos? Não, os anjos não mudam. Para mudar o diabo? Não, o diabo não muda. Eu pratico o jejum para que haja uma mudança em mim, para que eu seja um cristão melhor, um crente melhor, para que eu seja um pai melhor, um pastor melhor. Então, as ferramentas espirituais têm sido deixadas de lado pela igreja, mas não pelo povo da fé. O povo da fé jejua há muito tempo, né? Nós praticamos o jejum com os irmãos na igreja online, e agora trazemos também para a igreja física. Por quê? Porque o jejum tem que ser praticado por aqueles que querem viver o extraordinário. Olha só, use essa arma, é o tema da nossa mensagem: use essa arma e viva o extraordinário. Quem quer viver o extraordinário de Deus aqui? Por que muitos crentes vivem o raso? Quando o anjo aparece para o profeta Ezequiel e vai dando para ele a ordem para ele entrar no rio, e vai medindo ali os côvados, e a água dá no tornozelo, depois a água dá no... Olha aí, apagou o telão, você vê? O jejum é uma ferramenta tão espiritual que as coisas começam a dar pane, né? Você vai falar de batalha espiritual, as coisas começam... Mas amém, glória a Deus. Se parar o telão, nós continua, se parar o som, nós vamos no gogó, mas nós vamos falar do jejum aqui hoje, em nome de Jesus. Então, a água dava no tornozelo, depois ele entrava um pouquinho mais, já deu nos joelhos, já deu nos lombos, e assim, chegou o momento que ele falou: agora, se eu for mais, eu vou ficar submerso. É sobre isso, é sobre praticar tudo que se tem para praticar, para viver tudo que se tem para viver. Quem não pratica tudo que tem para praticar, não vai viver tudo que tem para viver.
Às vezes a pessoa fala, eu tenho uma promessa de fazer isso, de fazer aquilo, de viver isso, de viver aquilo, mas aí você olha a vida da pessoa, não que você está reparando, mas você convive ali, aí entra ano e sai ano, a pessoa está do mesmo jeito, no mesmo lugar, não avança, né? não tem um avanço espiritual na sua vida espiritual, não tem um avanço financeiro, não tem um avanço na sua vida pessoal, sempre no mesmo lugar. E aí você olha, você pergunta, vem cá, vai fazer um check-out na vida da pessoa, dá uma observada, ver o que está acontecendo, e aí a pessoa não pratica o que tem que ser praticado, Marcelo. Aí não acontece. Pois acontece, irmã Serenela? Não vai. O mundo espiritual, ele é real, as coisas do mundo espiritual é mais reais do que as coisas do plano físico, porém depende de nós, aqui, as nossas atitudes, as nossas práticas, para a gente alcançar o favor de Deus. Então, o jejum é uma arma que tem que ser praticada, se é que a gente quer viver o extraordinário. Eu tenho algumas experiências para contar, depois se os irmãos tiverem também acerca do jejum, a oportunidade será aberta para os irmãos. Agora, jejum não é fazer dieta. Jejum não é apenas deixar de comer. Jejum, ele é um ato espiritual de consagração, onde a gente abre mão de algo para buscar a Deus com mais intensidade. A gente abre mão daquilo que a gente gosta, a gente abre mão de um alimento, a gente abre mão de alguma coisa que a gente gosta muito. E aí eu vou falar aqui sobre alguns tipos de jejum que, na verdade, são 2 tipos de jejum que a gente pode praticar, né? Agora, uma coisa que é importante, todas as vezes que a gente for jejuar, todas as vezes, o jejum deve estar acompanhado da oração, leitura da palavra, louvor, adoração, intimidade com Deus. Você vai, pastor, mas eu trabalho. Dá para louvar em pensamento. Por isso que Jesus disse, orai sem cessar. E você fala, mas como é que eu vou orar sem cessar? Se eu tenho a correria do dia, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha correria. Você está no trabalho, mas você está orando, você está conectado com Ele, você está louvando, você está meditando em uma pregação que você ouviu. Isso é jejum. Se você pratica o jejum e não faz nada disso, você está apenas fazendo uma dieta. Porque o jejum espiritual tem que vir acompanhado esses 4 pontos: oração, leitura da palavra, louvor e adoração, e essa intimidade com Deus. Amém? E todo jejum precisa ter um propósito, senão também não é jejum. Todo jejum precisa ter um propósito. Antes da gente iniciar um jejum, a gente deve definir qual é o propósito desse jejum. Por que eu estou jejuando? Quanto tempo vai durar esse jejum e como ele será realizado? Tá? Por exemplo, existe o jejum parcial. Vamos falar do parcial primeiro. Que eu acho, para mim, talvez para os irmãos não seja, mas para mim eu acho que é um jejum mais difícil. É o parcial. Mais difícil do que o total. E aí eu acho que você vai concordar comigo, porque qual que é o objetivo do jejum? Um dos objetivos do jejum para a nossa vida é aguçar a nossa vigilância. Repita comigo, aguçar a minha vigilância. Então, Jesus disse, orai e vigiai, certo? Certo? Não, Jesus disse, vigiai e orai. Tem muita gente que ora, mas não vigia. Ele disse, vigia primeiro, depois você ora. Então, vigiai e orai. O jejum, ele serve para aguçar isso, a nossa vigilância. Para a gente ficar mais atento. Quando você pratica o jejum total, que é muito fácil, a gente vai falar dele também aqui mais abaixo, mas o jejum total, você tira tudo. O jejum já diz total. Você tira água, você tira alimentos secos, você tira tudo. Então você vai praticar o jejum total. Você vai praticar a vigilância também. Se o menino fazer alguma coisa, na hora você, poxa, eu estou jejuando. Quem tem um costume de xingar, epa, parece que
Quando você está jejuando, o Espírito te dá um breque. Epa, ó, você, estou jejuando, né? Vem algum pensamento impuro, se você não está jejuando e está meio lá, meio cá na fé, esse pensamento impuro pode descer para o coração e do coração descer para a ação. Fácil, fácil, fácil. Mas quando você está jejuando e vem um pensamento impuro, porque todo pensamento é espiritual, você não pensa o que você quer, você pensa o que vem na sua cabeça. Só que é o que eu sempre digo, nós não podemos impedir, Cleide, os pássaros de voarem, mas podemos impedir eles de fazer um ninho na nossa cabeça. Então a atitude que você vai ter diante daquele pensamento que você teve, é o que vai fazer sentido.